paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana. Nós estamos aí para mais um comentário bíblico das lições da CPAD Sala dos Adultos. Primeiro trimestre de 2026. Estamos aí iniciando mais um ano de bênção e de vitória que o Senhor vai conceder para nós com certeza, né? Porque o nosso Deus, Ele é misericordioso e Ele é maravilhoso. Quero fazer aqui uma oração para darmos início a esse comentário dessa lição de número 12, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por esse momento que o Senhor nos concede estarmos aqui mais uma vez para refletirmos sobre a Tua Palavra. Senhor, nos guarda, nos abençoa, nos dê entendimento e sabedoria para compreendermos a Tua Palavra. Visita os lares, as famílias, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos aqui dar início. Estamos aqui estudando a revista da Sala dos Adultos da CPAD, Lições Bíblicas, que tem como título esse trimestre, a revista é a Santíssima Trindade, o Deus único, revelado em três pessoas eternas. Glória a Deus por isso, né? Então nós estamos aí na lição de número 2, lição gloriosa, né? Comentarista, pastor Douglas Batista, né? É o comentarista dessa revista. E já falamos sobre a lição 1. Agora nós vamos falar sobre a lição de número 2, lição de 11 de janeiro de 2026, portanto, domingo que vem. Domingo que vem, se você estiver matriculado, glória a Deus, se não tiver, corra, se matricula, ajude a escola dominical, ajude a tua igreja, ajude o teu professor, o teu coordenador e ajude lá os membros para crescermos juntos. Aqui é apenas um comentário para nós ir preparando nosso coração. Hoje é segunda-feira, dia 5, né? Então nós estamos aí dando início a esse trabalho nesta segunda-feira. O tema da lição de número 2 é o Deus Pai, né? Nós tivemos um resumo na lição de número 1, para nós falamos ali resumidamente sobre Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Deus único revelado em três pessoas eternas, mas que trabalham unicamente juntos, unidos em um único Deus, né? E a lição de número 2 nós vamos agora falar mais sobre o Deus Pai, que é a lição de domingo. Como nós temos costume, nós entramos aqui textual, verdade prática, que é a lição diária, né? Vamos aqui começar com textual. Mateus 11 e 27, textuário que se encontra no Evangelho conforme escreveu São Mateus, capítulo de número 11 e o versículo de número 27. Vamos ler o versículo todo, que diz assim a palavra de Deus: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha aí. Então, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, 27. Então, aqui, se nós se aproximarmos de Jesus, buscarmos Jesus, entregarmos a nossa vida a Jesus, é isso que está dizendo. Que Ele, como Filho, irá nos revelar o Pai, porque ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, né? E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, Jesus Cristo, Ele quer revelar, veio para revelar o Pai à humanidade, né? A verdade prática diz assim: conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Então, Cristo nos revela o Pai, porque diz que Ele e o Pai é um. Quem vê a Ele vê ao Pai. Então,
através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, é dado a nós conhecer a identidade de Deus através dos seus atributos, né? Então a glória de Deus é nos revelada através de Cristo e da ação do Espírito Santo. Então, em harmonia, esses três, como um único Deus, nos revela, né, todos os seus atributos. Lição diária, lição de hoje, segunda-feira, Mateus capítulo 6 e 9. Mateus capítulo de número 6, o versículo é o 9, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Olha aí. Portanto, vós orareis assim. Jesus ensinando. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, não é Jesus está dizendo que ele revelará a nós, através da ação do Espírito Santo, a identidade e os atributos de Deus Pai. Então, ele está nos ensinando a dar os primeiros passos, vamos dizer assim. Então, Jesus, através da oração, quer dizer, o Pai é o nosso Pai celestial. Então, ele está ensinando, através da oração, que ele está dizendo que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Pai celestial, né? Então, na oração, ele diz: portanto, olha aí, vós orarei assim: Pai nosso que está no céu. Olha aí, que coisa gloriosa, irmão. Um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que para se revelar a nós, envia o seu Filho amado. O seu Filho amado ensina-nos a orarmos a este Deus, chamando-o de Pai. Olha, Pai nosso, olha aí. Que privilégio, irmão. Você entendeu? Que privilégio poder chamar o nosso Deus, o nosso Criador, de Pai nosso. Olha aí. A leitura da terça-feira: o Senhor é o único Deus verdadeiro. Deuteronômio 6 e 4. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus verdadeiro. Deuteronômio, capítulo 6, e o versículo 4 diz: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Nós aprendemos aqui que o Senhor no Antigo Testamento, que está lá o Elohim, é Senhor traduzido, que é Deus Pai, o Deus Criador, Todo-Poderoso, né? Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, o Senhor é o único Deus verdadeiro, não há outro Deus, não há outro. Então, desde o Antigo Testamento foi ensinado ao povo que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Leitura da quarta-feira: o Pai tem a vida em si mesmo. Né? João 5, 26. O Pai tem a vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo 26, que diz assim: porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Olha aí. Então, a natureza divina, como eles são um só, ele está dizendo, assim como o Pai tem a vida em si, também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Que privilégio, hein? Olha aí. O Pai tem a vida em si mesmo. Se você quer a vida, se você quer vida e vida eterna, só Jesus tem vida eterna para nos oferecer. Só Jesus. Quando Jesus pregou duro, os discípulos entenderam que Jesus disse para eles assim: vocês não vão sair com os outros também? Porque as pessoas estavam indo embora. Hoje não está diferente. Quando você prega correção, quando você prega obediência,
quando você prega que as pessoas têm que ser submissas, têm que honrar as autoridades, honrar os seus líderes, honrar os seus pastores, nos dias atuais, na qual os escândalos são tão grandes, no qual as pessoas são tão materialistas, que elas começam a olhar o seu líder e não enxergam mais com os olhos espirituais, mas com os olhos carnais, tratam o seu líder como se fosse um qualquer, já não consegue chamar o pai de Senhor, é de você, já não consegue chamar o seu líder espiritual de pastor, de Senhor, é de você, é de cara, é de chefe, é não sei do que, e por aí vai. Perde-se a espiritualidade, deixa de ser espiritual, né? E assim ele vai dissolutamente perdendo, né? E Jesus ele está dizendo que ele tem a vida eterna. Então, quando a palavra é dura, o texto nós falamos, citamos, as pessoas começaram a ir embora, porque a palavra de Jesus era dura, era pesada. Aí Jesus disse para os discípulos: vocês não vão também? Mas eles disseram assim: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. As pessoas são tão mesquinhas que elas acham que são autossuficientes. Estão vivendo dias de Arão e de Miriam. Chegaram no rosto, na face de Moisés e disseram: por acaso Deus só fala contigo, Moisés? Por acaso Deus também não fala conosco? E Deus cobre Miriam de lepra e diz: com vocês eu falo através de turim, tumim, de sonhos, revelações, visões, mas com Moisés não. Moisés eu falo cara a cara. As pessoas não acreditam mais de que Deus fala com o líder. Entendeu? Elas acham que Deus fala com ela, somente. Então, cuidado. Leitura de quinta-feira. O Filho é mediador entre o Pai e os homens. 1 Timóteo 2:5. O Filho é mediador entre o Pai e os homens. O Filho é mediador entre o Pai e os homens. 1 Timóteo 2:5. Não há outro mediador, não, irmão. Você quer ir até o Pai através de Jesus. Através de Jesus. 1 Timóteo 2:5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E olha o que Jesus ensinou, hein? Nós aprendemos na lição anterior que para Jesus dar início ao seu ministério, para que ele recebesse o Espírito Santo sobre ele, viesse o Espírito Santo, para que o céu se abrisse e Deus falasse e se manifestasse, comprovando e aprovando Jesus, para que ele desse início ao ministério messiânico, ele teve que ir até João Batista e se humilhar. As pessoas não querem ir mais ao líder se humilhar, não querem mais ir lá ao líder pedir perdão, confessar os seus pecados, e ficam travadas, patinando. Tem promessa, como Jesus tinha, tem promessas grandes, grandiosas, ministérios, mas estão travados, porque não se humilham como Jesus se humilhou, né? Então fica aí uma dica. Sexta-feira, Gênesis 17:1. Deus, o Pai, é todo poderoso. Deus, o Pai, é todo poderoso. Gênesis 17:1. Você duvida disso ainda? Gênesis 17:1. Deus, o Pai, é o Todo-Poderoso. Olha aí. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Olha aí. Se Deus aparecer para você, é para fazer como ele fez com Abraão, ou tu é melhor que Abraão. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vai mostrar apenas Abraão como amigo de Deus.
E ele aparece a Abraão, antes de ser Abraão, aparece Abraão da idade de 99 anos. Olha quanto tempo demorou. Mas ele diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. Olha aí. Anda em minha presença e ser perfeito. Irmão, tu anda todo torto às vezes. Nós andamos todo trupicando às vezes. E ser perfeito, hein? Deixa de ser arrogante. Quantas pessoas não mentem, irmão? Descaradamente. Dão desculpas mentirosas, farrapadas. São irresponsáveis, são negligentes. Pessoas que não têm compromisso com a palavra, com a obra de Deus. Pessoas que querem os títulos, querem os cargos, mas não quer o compromisso, não quer renunciar, não quer se humilhar, não quer estar por baixo. Ele é arrogante, é soberbo, mas tem aparência, né? Tem fala de que é manso, de que é humilde, de que é servo, mas ele diz assim: anda em minha presença e ser perfeito, Abraão. Como que nós estamos andando? Como que está a nossa obra diante de Deus e dos homens? Aquilo que Deus lhe entregou, como que você apresenta a Ele? Você tem dado o teu melhor na obra? Você tem dado o teu melhor no teu chamado, no teu ministério? Deus te deu um dom, te deu um talento. Teu líder te deu o cargo, te ungiu, te consagrou. Agora ande na presença do Senhor, seria perfeito. Não olhe para um, nem para outro, nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Sábado, Êxodo 3,14. Êxodo 3,14. Deus é o eu sou. Êxodo 3,14. Deus é o eu sou. Glória a Deus. Olha que está aqui. Êxodo 3,14. Está escrito assim, ó. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Deus não precisa ficar dando explicação, não. Moisés falou: o que eu vou falar para o povo, Deus, quando eles perguntarem quem é ti? As pessoas hoje querem muito detalhe, muita explicação. Mas por que isso? Mas para que isso? Para que tudo isso? Porque não precisa disso, não sei o quê. E Deus está dizendo: eu sou o que sou. E Deus diz assim: eu sou o Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Pare de questionar. Pare de ver defeito nos outros. Pare de se comparar com os outros. Pare de falar assim: ele também pode, eu também posso. Ele também faz, eu também faço. Ela também não sei o quê. E as pessoas se comparam. Deus te chamou. E se Ele te chamou, Ele está dizendo: anda em minha presença e ser perfeito. Jesus veio revelar o Pai. Quem é o Pai? O Todo-Poderoso, o Santo de Israel. Deus é perfeito. Deus é santo. E Ele diz: sede santo porque eu sou santo. E achando. Leitura bíblica em classe, que é a leitura do domingo, se encontra em Mateus 11, 25 ao 27, João 14, do 6 ao 11. Vamos ler aqui Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Olha, Ele é Senhor do céu e da terra. Que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Tem muita pessoa sendo grande aí, se achando grande, e não tem revelação nenhuma, porque Deus não revela coisas para gente grande. Ele diz aqui, que Ele revelasse aos pequenos. É para os pequenos que Deus gosta de revelar seus mistérios. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele quem o Filho quiser revelar. Então Jesus está dizendo que Ele não faz por si mesmo, mas porque o Pai lhe revelou e lhe ordenou. Para de fazer as coisas por ti mesmo.
Tem gente que chega no cargo, chega na posição, é ungido, é consagrado, ele quer começar a fazer as coisas do jeito dele. Ele acha que é do jeito dele, não. É conforme o Senhor revela. E Ele revela aos seus ministros, aos seus ungidos, aos seus escolhidos. Tá bom? João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, olha aí, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por ele ser um com o Pai, está dizendo que Ele é o caminho. Você quer ir ao Pai? Ele é o caminho. Você quer a verdade? Ele é o caminho. Você quer a vida? Ele é o caminho. Ele é a própria vida, Ele é a própria verdade, Ele é o caminho. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Né? Então, quando Jesus colocou homens, Ele disse assim: dei uns para pastores, profetas, apóstolos, doutor. Então, Ele deu para a igreja. E a igreja deve reconhecer esses homens, porque o Pai deu para a igreja. Entendeu? Vamos lá. 7. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê ao Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos pelas mesmas obras. Então Jesus se revelou, Deus se revelou ao homem através de Jesus. Jesus está apresentando o Pai através da manifestação e da ação do Espírito Santo. Então tem pessoas que ela não entende o mover da igreja, o trabalhar da igreja ou do Espírito Santo na igreja, porque ele de fato não nasceu de novo. Ele não está enxertado na videira verdadeira. Então ele não consegue receber a vida, a verdade e aprender o caminho que percorre a seiva, que dá vida aos ramos que somos nós. Então aqui tem os hinos sugeridos, né? Nós vamos entrar aqui na introdução. A doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus, em três pessoas coeternas, substanciais e distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas três pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai. Aquele de quem procedem o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Então a palavra-chave da lição de hoje é Pai. Bom, a identidade de Deus, o Pai. O Pai é o único Deus verdadeiro. Então, no Pentateuco já declara isso, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6 e 4. Deus no Antigo Testamento é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos, pelos seus atos, né? O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. Em João, aos 1 Coríntios, aos Gálatas, ao Efésio e a 1 de Pedro. Além dessas ocorrências explícitas nas Bíblias, frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador e sustentador do universo. Isaías, Mateus, aos Efésios, o próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem: Pai nosso que está no céu. Mateus 6 e 9. Reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Então, não é Deus, ele quer um relacionamento, sempre quis ter contato com o homem desde o jardim. Deus na viração chamava os seus filhos Adão e Eva, dia após dia, na viração do dia se apresentava, Deus vinha até o homem, olha aí. Mas o homem pecou.
e continua pecando. Deus, ele falou e se manifestou de várias maneiras e hoje é pelo Filho. Então, o Filho apresenta-nos o Pai, né? Através dele mesmo. 2. O Pai é a fonte da divindade. Nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Deuteronômio 33 e 27. Né? Deuteronômio 33, 27. Vamos ler. Deuteronômio 33 e 27. Que diz assim, ó. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos. E ele lance o inimigo de diante de ti e diga, destrói-o. Né? Vamos lá. Pois ele existe por si mesmo, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5,26, nós lemos. Ele é o Deus imutável, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. O salmista tratou isso, Malaquias e Tiago. Ele é o Criador do céu e da terra, e de tudo que neles existe. Isaías tratou disso, e Atos dos Apóstolos falou também. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, João 20:31. Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida, Jó 33:4. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade, portanto, ele é a origem, a fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito Santo procede. João 15:26, Hebreu 1, do 1 ao 3, né? Hebreus 1, do 1 ao 3. Vamos ler Hebreus? Aos Hebreus 1, do 1 ao 3, que diz assim: havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação do nosso pecado, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha aí, que qualificação, hein? Que qualificação tremenda, hein? O Pai age por meio do Filho e do Espírito. Ponto 3. Paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada uma conforme sua distinção pessoal. O Pai proclamou as palavras criadoras, o Filho as executou, o Pai planejou a redenção, o Filho as realizou. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador. João 14:26. Conforme o credo de Atanásio, no século V, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra. Mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Deus Pai é o único Deus verdadeiro, eterno, soberano, a fonte da divindade que age por meio do Filho e do Espírito Santo. Então, Abba Pai, né? Paulo designou Deus como Abba em duas ocasiões, porque sois filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito, seu Filho, que clama Abba Pai. Vamos lá. Ponto 2. O Pai revelado em Cristo. O Pai se revela aos humildes. Jesus exalta ao Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos.
Os primeiros intitulados sábios são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Os outros, instruídos, são as pessoas com cultura e instrução. Esses vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas, que se vangloriavam da sua formação privilegiada, mas que padeciam de cegueira espiritual. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios aos próprios olhos. O Pai se dá a conhecer aos pequenininhos, aqueles que possuem a humildade das crianças. Então, quer dizer, tem pessoas que têm um intelecto grande, são formadas, são doutores, são mestres, são especialistas em diversas áreas, conhecem a Bíblia, conhecem o reino, estão no Evangelho, outros estão fora, não importa, mas são grandes demais. E a revelação de Deus, ela vem de uma maneira tão simples. A revelação de Deus, ela é dada ao homem em uma simplicidade muito grande. A palavra é uma simplicidade. Deus, ele manifesta, ele transpôs o seu reino e ele compara o seu reino com as coisas mais simples da terra. Por isso que ao homem intelecto, ao homem culto, instruído, é loucura a manifestação, a revelação de Deus e do seu reino. Na simplicidade, na humildade, na pequenez humana da qual Jesus e os profetas se manifestaram à humanidade com suas palavras simples, com suas palavras cotidianas, com seu linguajar pequeno, barato, vamos dizer assim, popular, ou population, sem palavras difíceis. Então, a esses homens instruídos não foi dada a revelação, mas Deus deu aos pequenos a revelação do seu reino. Você vê que até hoje existem pessoas na igreja que não tem cargo nenhum, não tem título nenhum, mas quando você vai falar de Deus com ela, ela tem uma profundidade, ela tem uma fé sobrenatural, ela tem uma convicção extraordinária, ela tem uma crença, uma fé, uma firmeza espiritual, um discernimento espiritual tão gigantesco que o grande a despreza, né? O Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Porque ele existe ao soberbo. Essa declaração revela dois princípios importantes. Primeiro, o Pai é um ser pessoal e relacional. Só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e à idolatria. Então, se o homem não nascer de novo, se o homem não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se o homem não estiver em Cristo, se Cristo não estiver no homem, se o homem não for lavado no sangue, se o sangue não for sobre o homem, não há possibilidade de conhecer a Deus, porque Jesus é o único mediador entre o homem e Deus, mas ninguém. Quem vê o Filho vê o Pai. No diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime: quem me vê a mim vê ao Pai. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, a unidade entre o Pai e o Filho é essencial e inseparável.
Eu e o Pai somos um. Não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são uma expressão direta da ação do Pai, que opera por meio do Filho, e o Filho age em total comunhão com o Pai. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Então precisamos conhecer Jesus, entender Jesus, compreender, aceitar, estar enxertado na videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Precisamos estar enxertados na videira verdadeira. O Pai é o lavrador. Toda vara que está em não dá fruto, o Pai corta. Então Jesus é o único que faz a mediação entre o homem e Deus. Então, quando Jesus olha para nós, ele olha para Jesus. Quando Deus olha para nós, ele olha através de Jesus. Porque é através do sangue que temos acesso ao Pai. O Pai é plenamente revelado em Cristo, sendo conhecido apenas por meio do Filho, que é a expressão exata do ser, seu ser. E algo interessante é que Paulo vai dizer assim: imite a mim que eu imito a Cristo. Porque imitando a Cristo, conseguimos ir crescendo a imagem e semelhança de Deus. Até a estatura de varão perfeito, dia após dia, vão crescendo. Então precisamos imitar. E ele diz: sede santo porque eu sou santo. Seguir a santificação. Né? Outra Bíblia aqui para um auxílio, a Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, que tem uma pauta aí, que diz assim, o privilégio de ser filho de Deus. O privilégio de ser filho de Deus. Paulo usou a adoção para ilustrar o novo relacionamento do cristão com Deus. Na cultura romana, o filho adotado perdia todos os direitos que possuía em relação à família anterior e recebia todos os direitos de filho legítimo em sua nova família. Ele se tornava herdeiro dos bens de seu novo pai. Da mesma forma, quando alguém se torna um cristão, recebe todos os privilégios e responsabilidade do filho na família de Deus. Não somos mais escravos atemorizados, ao contrário, somos filhos de Deus. Que privilégio! Você tem isso como privilégio? Que você, sendo filho de Deus, é co-herdeiro com Cristo, da mesma promessa, da mesma herança. Né? Então vamos lá. 3. A pessoa de Deus Pai. Primeiro, atributos incomunicáveis do Pai. São qualidades exclusivas da divindade. Elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito. E não podem ser compartilhadas pelo ser humano. Os principais atributos são a autoexistência. Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir. Eternidade. Deus não tem começo nem fim, não está limitado pelo tempo. Imutabilidade. Deus não muda, ele é sempre o mesmo. Onipotência. Deus é todo poderoso e nada pode frustrar os seus desígnios. Onisciência. Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. Né? Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares. Esses atributos, portanto, revelam que nosso Deus é absoluto e sem limitação. Né? Então, onisciência e onipresença vai dar para nós algo magnífico, mas também perigoso. Porque na sua onisciência ele conhece tudo. Na sua onipresença ele está em todos os lugares. Então, cuidado. Por isso que ele diz para Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Deus conhece o teu pensamento, passado, presente e futuro. Deus está vendo tudo o que você está fazendo. Então, cuidado com a mentira. Porque Jesus disse claramente: vós tendes por pai o diabo. Porque este é o pai da mentira. E nele não há verdade. Então, cuidado. Cuidado. Porque está virando um hábito automático mentir. As pessoas dão como resposta mentiras para não se comprometer e para não chatear. Então ela, para se manter íntegra, para se manter na sua razão absoluta, ela
vivem mentindo constantemente como um hábito normal. Por isso que Jesus disse: vós tem por pai o diabo. Né? Atributo comunicáveis do Pai são as qualidades divinas que de alguma forma Deus compartilha com suas criaturas, ainda que de maneira limitada, reflete os aspectos do caráter e da moral de Deus, que pode ser vistos em grau menor no ser humano criado à sua imagem e semelhança. Dentre eles destacam-se a santidade. Deus é santo e chamamos seus filhos a serem santos em toda maneira de viver. Né? Então, sede santo em toda maneira de viver. 1 Pedro 1, 15 e 16. 1 de Pedro 1, 15 e 16. Vamos ler? Que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Amor, Deus é amor em essência, e podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. Então Deus é amor, e Ele diz que o seu amor está derramado em nosso coração. Então, se você não consegue perdoar alguém, se você tem rancor de alguém, se tem mal de alguém, você não conheceu o Pai. Você não está no Pai. Você não se tornou filho legítimo do Pai. Por quê? Porque amar ao teu próximo como a ti mesmo é um mandamento. E não tem como você dizer que não consegue. Por quê? Porque Ele não está pedindo para você amar com o seu amor. Porque Deus sendo amor, e Ele habitando em vós, é o amor de Deus que superabunda na nossa vida. E nós temos condições de perdoar e amar o nosso próximo. Fidelidade, olha aí. Fidelidade. Deus é sempre fiel e também somos desafiados a ser fiéis. Você é fiel ao seu casamento? Você é fiel aos seus filhos? Você é fiel aos seus pais? Você é fiel ao seu líder espiritual? Você é fiel à sua igreja? Você é fiel ao teu ministério, ao teu chamado? Você é fiel ao departamento que Deus te colocou na frente? Então tá aí. Bondade. Deus é bom em todo o tempo e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. E aí, você é bom? Como que você age? Quando as pessoas te ferem, quando as pessoas te criticam, quando as pessoas te corrigem, quando as pessoas maldizem, quando as pessoas viram a cara para você, pisam em você, perseguem você, você consegue agir com bondade ou você, na sua conduta diária, eu não sou bobo, não sou idiota, e começa a mentir, começa a ferir, começa a esnobar, começa a desfazer das pessoas, a ironizar as pessoas, né? Então cuidado. Interessante é que as pessoas falam assim: fulano não falou comigo. E você? Você tem se esquivado das pessoas? Você tem se esquivado daqueles que você não está bem com eles, do irmão, do seu líder, do seu pastor? Tem pessoas que se esquivam do pastor e está em comunhão com Deus, hein? Os nomes que revelam o Pai. Os nomes de Deus não tratam apenas de sua identificação, mas revelam sua natureza, obras e virtudes. O nome Elohim, né, apesar do plural, reafirma o monoteísmo e alude à pluralidade da Trindade. El Shaddai revela Deus como o Todo-Poderoso. Adonai e o grego Kyrios manifestam sua autoridade como Senhor. O tetragrama pessoal, revelado como eu sou o que sou, enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus. Esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder, eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a sua grandeza e majestade. Os atributos e nomes de Deus Pai expressam sua natureza, santidade, amor e autoridade, revelando quem Ele é, como se relacionar com sua criação.
Indo aqui para a conclusão que nós podemos comentar, diz assim: a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessa lição vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai, que em Cristo nos adotou como filhos. Então, olha aí, você recebeu o direito de ser chamado filho de Deus, é o que a Bíblia nos ensina, né? Então, Deus se identifica primeiro como o único Deus, né? Então, ele dá os seus nomes, os seus atributos, mostra os seus atos. Nós aprendemos aqui que os atributos de Deus comunicáveis e os incomunicáveis, né? Dá para conhecer Deus, dá para entender quem é Deus, o Pai. Jesus nos ensina a ter um relacionamento de pai e filho, ter uma comunhão estreita, ter um relacionamento estreito, buscar conhecer mais Deus, entendendo e conhecendo a Deus, a sua vontade, fica mais fácil, ou deve ser mais fácil, vencermos as lutas. Não é que conhecer Deus vamos estar livres das lutas, não. Nós vamos ter entendimento porque isso acontece, aquilo acontece, e vamos estar debaixo da promessa, debaixo da proteção daquele Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que pode, que sabe, que conhece, e todo o poder, autoridade está nas mãos dele, e assim ele nos dá livramento, ele nos concede discernimento, né, através do Espírito Santo. Então Deus é magnífico, né? Deus, ele é magnífico. Olhando para os atributos, para nós irmos encerrando, né? Vamos só dar outra pincelada aqui. Os incomunicáveis, né? A autoexistência. Então, Deus é autoexistente. Deus é eterno. Nós não. Nós não. Então, cuidado. A imutabilidade, Deus não muda. É nós que mudamos. A onipotência de Deus, nós não temos poder nenhum, a não ser que por Ele nos seja dado. Entendeu? Então, quando Deus te usa, não se ache grande nem gigante, porque grande é só Deus, né? A onisciência. Então, só Ele sabe tudo, só Ele conhece tudo, Ele conhece passado, presente e futuro. Você, por estudar, pode até saber de algumas coisas do passado, por ver notícia e fofoca, pode saber de algumas coisas do presente, mas do futuro só imagina, porque só Deus conhece o futuro, né? Então, se nós estivermos aos pés do Mestre, Ele pode nos auxiliar nas nossas escolhas, para fazermos boas escolhas para o futuro. E a onipresença, porque Deus está em todos os lugares, vendo tudo e conhecendo tudo e todas as coisas. Onde eu costumo dizer que tem a parte boa e ruim. A parte boa é que Ele sabe de tudo, e se nós entregarmos a nossa vida a Ele, Ele nos guiará através do seu Espírito Santo. Agora, se nós andarmos desordeiramente, nós podemos enganar por alguns dias os seres humanos, as pessoas, os líderes, as autoridades, as pessoas que estão ao nosso redor, familiares, mas a Deus não, porque Ele sabe tudo, conhece tudo. Ele sabe o que você fez, está fazendo e irá fazer, e ainda Ele discerne os seus pensamentos. Ele sabe, antes mesmo de você agir, o que você está pensando. Então há um perigo muito grande aí, por isso que não tem como enganar a Deus, não tem como. Você pode até tomar um banho no tanque batismal, mas só Deus sabe se você nasceu de novo, e você, né? E aqueles atributos comunicáveis, né? Que às vezes, de alguma maneira, Ele limitadamente compartilha conosco, que é
por exemplo, a santidade. Então ele diz para nós buscarmos a santidade, sem a qual ninguém verá ele. Sede santo porque eu sou santo. Ele chama Abraão e diz: anda na minha presença e seja perfeito. Então isso se estende a nós também, que queremos andar com Deus, né? Então, se queremos andar com Deus, temos que andar em perfeição e em santidade, né? O amor, seja ele não fingido, é isso que a Bíblia vai nos ensinar. Então, pare de fingir, pare de mentir, pare de ser falso, pare de ser soberbo, ame de verdade, perdoe de verdade, né? Porque o amor de Deus foi derramado. Então, encha-se do amor de Deus, da presença de Deus. Ame o teu próximo como a ti mesmo, é um mandamento. Se você não cumprir o mandamento, não herdará o reino dos céus, né? E fidelidade, Deus, ele é sempre fiel, nós somos infiéis, mas ele nos chama a sermos fiéis. Então, fiel no casamento, fiel na área financeira, profissional, social, civil, não seja mentiroso, não seja trapaceiro, seja fiel às suas amizades, seja fiel à sua liderança, seja fiel ao seu patrão, seja fiel à sua esposa, à sua família, seja fiel à sua igreja, ao seu pastor, seja fiel. E bondade, né? Não fique aí tramando mal, maquinando mal, desejando mal, querendo se vingar, querendo pagar com a mesma moeda, se pisar no meu calo, se não falar comigo. Olha, isso não te levará a um bom lugar, a um bom sentimento, não. Então pratique a bondade, perdoe, ame de verdade, seja generoso, ajude a obra, ajude o irmão, a irmã do departamento da igreja, ajude o teu líder, ajude o teu pastor, seja bondoso, né? Seja pronto a estender a mão, esteja pronto a ajudar, a se compadecer, pratique as boas obras, porque isso cabe ao cristão. As boas obras cabe ao cristão praticar as boas obras, né? Então, voltando aqui, né? A Santíssima Trindade é o título desse trimestre, né? O Deus único revelado em três pessoas eternas. Então, estudamos aí na primeira lição sobre a Trindade um pouco, e agora nós falamos sobre Deus Pai, né? E falando sobre o Deus Pai, então conheça a identidade, conheça os seus atributos, comece a estudar, a meditar, entender que para conhecer o Pai precisa conhecer o Filho, né? Porque conhecendo o Filho, é o Filho que vai trazer revelação do Pai através da ação do Espírito Santo, e o Filho só revela o Pai a quem ele quiser, né? E pode olhar que tem pessoas que estão há muitos anos na igreja, ainda não foram seladas com o Espírito Santo, ainda não foram cheias do Espírito Santo, não receberam a promessa do Espírito Santo, ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Estamos aqui no Novo Testamento, no tempo da graça, onde Paulo, ele, depois que Jesus foi recebido no céu, já estava à destra de Deus, o céu se abriu, ele ouviu a voz de Jesus, aonde Jesus disse: Paulo, Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues, né? Então Deus assim falou, quando o céu se abriu, ele falou: esse é o meu filho amado. Falou com Jesus, e hoje Jesus ele fala. De Isaías ele vai dizer que o mundo, os idólatras, fazem deuses para você, para eles, de barro, de pau, de cimento, de todo tipo, de pedra, mas fazem Deus que tem boca e não fala, olho e não vê, ouvido mas não ouve, braço mas não abraça, perna mas não anda, precisa ser carregados, né? Cai e quebra. Mas nós não, nós temos um Jesus que ouve o seu clamor, intercede a Deus Pai, um Jesus que como Pai vê tudo, sabe tudo, fala conosco através do seu Espírito,
nos carrega nos braços no momento difíceis. Ele vem ao seu encontro, ele anda. Ele está vivo a destra de Deus para toda a eternidade. Ele entregou-se a si mesmo, morrendo na cruz do Calvário, deu a sua vida e tornou a tomá-la, porque todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Então, olha quantas coisas simples que até nós sabemos, mas se nós pontuarmos, nós vamos ver a riqueza e o privilégio que é poder dobrar os joelhos, como Jesus ensinou a orar, e começar a oração dizendo: Pai nosso que está no céu. Você tem esta afinidade, esse diálogo? Se não tem, eu te convido. Te convido para você dobrar os teus joelhos, fechar os teus olhos, falar com Deus Pai, quebrar esta barreira, confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, dos teus maus caminhos, largar a mentira, largar a arrogância, largar essa ira, essa angústia que está no teu coração e começar a orar assim: Pai que está no céu. Você consegue entender o privilégio que Ele nos dá, esse Deus, o único Deus verdadeiro, e que ainda nos dá o privilégio de chamá-lo de Pai? Olha aí. Então eu te convido agora, para encerrar, a orar a esse Deus Pai. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, que está no céu, toda honra, toda glória, todo louvor pertencem a Ti, porque és o único Deus verdadeiro. E nessa lição podemos ler e aprender, porque o Senhor usasse o Teu servo, pastor Douglas Batista, para trazer este conteúdo nesse trimestre sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E nessa lição de número 2, podermos olhar para Ti, ó Deus Pai, e assim começarmos a entender o que o Senhor representa para nossas vidas e para a humanidade, para a igreja, o plano que o Senhor arquitetou para nos resgatar. Ó Pai, somos gratos, porque o Teu amor nos alcançou através do Teu Filho amado que enviaste, provaste a nós o Teu amor infinito, dando o Teu Filho, e Ele, aceitando, deu a sua vida também, para que pudéssemos, através da morte e ressurreição de Cristo, se fazendo pecado por nós. Foi batizado, mas cheio, andou entre nós, teve fome e sede, foi desprezado, oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro mudo foste ao matador. E Tu, ó Deus Pai, com amor permitiste que o Teu único Filho unigênito padecesse todas aquelas coisas que dele está escrita. Mas por amor de nós, o Senhor não interviu, mas deixaste que o Teu Filho amado, único, unigênito, derramasse o seu sangue precioso para a remissão de muitos, para que limpasse e nos purificasse. Somos gratos, ó Deus Pai, pelo privilégio e o direito, através de Cristo, de tornarmos filhos do Deus Altíssimo, do Deus Pai, Todo-Poderoso do céu e na terra. Temos o privilégio de sermos chamados pelo Teu nome. Temos o privilégio de chamá-lo de Deus Pai, de orarmos a Ti e sermos ouvidos por Ti,
e receber a virtude do teu Espírito. Somos gratos pelos livramentos que nos concedeste. Ó Deus Pai, aqueles que este vídeo alcançar, abre a mente, abre o entendimento, para que eles venham também entender, Senhor, o privilégio que é tê-lo como Deus Pai. O privilégio que é sermos filhos do Deus Eterno, co-herdeiro da mesma promessa em Cristo. Ó Deus Pai, somos gratos porque o Senhor nos escolheste primeiro, porque o Senhor nos amaste primeiro, porque o Senhor em Cristo Jesus nos deu a oportunidade de entrarmos na Tua presença pelo sangue de Jesus e podermos direcionar a nossa fala a Ti. Porque o mediador que é Cristo nos conduziu à comunhão, ao relacionamento a Ti, nos ligando a Ti novamente. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai. Guarda, livra, visita cada lar, cada família, e que através do Teu Espírito venham ser renovados, orientados e consolados, fortalecidos. Tira a amargura, a tristeza, a angústia dos corações. Derrama amor sobre nós, para que nós venhamos entender que precisamos amar o nosso próximo, amar aqueles que estão ao nosso redor, com amor sincero e não falso, com amor verdadeiro, com amor que vem de Ti sobre nossas vidas. Ó Deus, cobre-nos com o sangue do Cordeiro, limpa-nos, purifica, nos dê a mente de Cristo, guarda-nos, livra de todo mal, visita os lares, as famílias, os casamentos, restaurando, transformando, libertando e curando. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos desde já. Deus abençoe meu querido irmão, minha querida irmã. Uma semana abençoada, que esse conteúdo, esse resumo, essa leitura venha acrescentar na tua semana, na tua vida. Deus abençoe, ore por nós e vamos continuar aguardando a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.